Durante toda a minha vida experimentei atividades paranormais, mas sempre segui em frente. Fui ensinado a respeitar os mortos, então nunca fui caçar fantasmas ou tentei mexer com espíritos ou coisas desse tipo. No último ano, recebi a tarefa de encontrar a cidade dos antepassados e ver até onde poderia encontrar meus parentes. Minha avó contou a mim e a meu primo, na época, sobre um antigo cemitério onde ela acreditava que seu primo estava enterrado e como chegar lá. Então vamos encontrar o túmulo dele e reunir as informações. Agradecemos-lhe por nos permitir ir à lápide dele. Durante todo o tempo que estivemos lá, meu primo e eu nos sentimos muito desconfortáveis, como se estivéssemos sendo observados, e não de um jeito bom. Voltamos para casa e está tudo bem até eu ir para a cama e ter a mesma sensação. Estou deitado na cama, olhando para o corredor pela porta e sinto como se alguém estivesse me observando. Isso continuou por meses. Imaginei que era o único a sentir aquela sensação, até que meu irmão, de 10 anos na época, começou a me perguntar se podia dormir no meu quarto comigo, porque tem medo do corredor. Ele me disse que sentiu como se alguém o estivesse observando do corredor e se sentiu mal. Concordei que não era uma energia agradável. Era uma sensação sombria e estranha, e eu disse a ele que tudo ficaria bem. Nós dois deitamos na minha cama e olhamos para o corredor e sentimos olhos sobre nós. Nós dois fizemos uma oração e fomos para a cama. Não somos super religiosos, mas eu e meu irmão sentimos naquele momento que precisávamos fazer isso. Terminei o ensino médio e as coisas se acalmaram. Os sentimentos pareceram desaparecer até aquela manhã. Minha mãe foi trabalhar e meu irmão foi para a escola. E eu me levantei, entrei no chuveiro e no momento em que estava lavando o cabelo, uma sensação pesada tomou conta de mim e senti novamente como se estivesse sendo observado. Virei a cabeça e olhei para o lado. Do outro lado da porta de vidro distorcido do box, estava uma figura alta e torta. Eu podia ver a cabeça e os ombros, mas nenhuma outra feição, exceto olhos vermelhos. Eu gritei e abri a porta e aquilo desapareceu rapidamente. Me vesti, tirei o shampoo do cabelo, saí de casa direto para a casa da minha avó e contei para ela enquanto meu coração ainda disparava no peito. Ela parecia tão assustada quanto eu. Minha avó acredita que era um encosto sombrio. Eu e minha mãe estávamos brigando muito, uma briga de gritos, o que nunca fizemos antes da ida ao cemitério. Vovó ligou para minha mãe e elas chamaram alguém para limpar nossa casa. Eu nunca voltei. Eu me mudei, pois já estava trabalhando. Minha mãe logo depois vendeu a casa. Ainda tenho sentimentos horríveis quando passo por ela. Esta é a pior experiência paranormal que alguém pode ter. Ter contato com um ser tão maligno. Quando eu tinha 18 anos, há quase 10 anos, recebi um telefonema que mudou completamente a minha vida. Fui acordada por um número desconhecido. Imaginei que fosse meu namorado, agora marido, já que o telefone dele geralmente aparecia como o famoso número desconhecido. Ele geralmente me ligava antes de ir para o trabalho, por volta das 6 horas. Mas às vezes ele me ligava às 5 se quisesse falar comigo enquanto acordava. Eu atendo e ele diz: "Ei, querida. Ainda estou meio adormecida, mas começo a falar." Ele me disse que estava com muita saudade. Então começamos a conversar e ele me conta como adorou me ver no fim de semana passado, como eu estava linda e como ele adorou o que eu vesti. Ele basicamente descreveu o que havíamos feito durante o fim de semana. Se bem me lembro, os pais dele não estavam em casa no fim de semana e tínhamos casa e carro para dirigir e nos divertimos muito, obviamente. Ele estava dizendo o quanto amava algumas das coisas que fiz com ele. Eu respondi, estava cada vez mais acordada. Foi quando percebi que eram quase 6 horas da manhã, que é o horário em que ele costuma tomar banho, comer e se preparar para sair. Eu basicamente perguntei a ele: "Então isso é divertido e tudo, mas você não vai se preparar para o trabalho?" Isso está me dando arrepios ao digitar agora. Mas ele basicamente respondeu: "Não, acho que vou faltar ao trabalho hoje. Que tal eu ir aí agora?" A essa altura eu já estava bem acordada, e embora a voz que falava comigo fosse muito parecida com a do meu namorado, algo me confundiu. Meu namorado não diz a palavra não como ele fez. Além disso, eu sabia que a menos que ele estivesse doente, meu namorado nunca faltaria ao trabalho porque estava escalado para turnos, e faltar a um turno era um grande problema que poderia levá-lo à demissão. Eu meio que congelei. Ele percebeu e então disse: "Ah, querida, sim, você está certa.
Eu deveria começar a me vestir. Então você não quer que eu vá até aí? A essa altura, juro que a voz dele voltou a ser a voz do meu namorado, e eu me senti desorientada. E daí, se ele quisesse pular um dia de trabalho? Talvez ele realmente quisesse me ver. Então eu digo a ele: sim, claro, se quiser vir você pode. Ele respondeu: ótimo. Aí ele perguntou: onde você está? Eu fiquei tipo: espere o quê? Obviamente meu namorado sabe onde eu moro. Eu ri e disse a ele: você sabe onde fica? Foi quando ele riu. E a risada dele não era absolutamente a risada do meu namorado. Eu imediatamente disse a ele: você não é meu namorado, é? Ele disse: você pode esperar, por favor. Eu preciso pegar uma coisa. Enquanto isso, recebo uma mensagem do meu namorado. Acho que talvez, apenas talvez, isso seja uma piada de mau gosto. Talvez ele tenha executado essa piada perfeitamente. Talvez ele esteja doente e sua voz não soe a mesma. A mensagem do meu namorado dizia: estou no metrô, vou trabalhar agora, amo você. Mandei uma mensagem para ele dizendo: por que você está me mandando uma mensagem? Nesse ponto, meu namorado de verdade ligou. Ele ficou muito confuso no início e percebeu que alguém havia hackeado seu MSN. Quando eu disse a ele me garantiu que não me ligou de jeito nenhum, que quem quer que fosse não era ele. Ele teve que desligar porque disse que havia interferência, mas que ligaria assim que chegasse ao trabalho. Então o outro cara ligou de volta. Atendi e perguntei a ele: quem é você? O que você quer? Eu praticamente enlouqueci com ele. Ele disse que seu nome era Mike e que nos conhecemos há muito tempo, o que era impossível porque meu telefone era bastante recente. Ele disse que ele só queria se divertir e que não sabia que eu tinha namorado. Perguntei-lhe como ele sabia o que eu estava vestindo e o que fazíamos naquele dia, e até mesmo como conseguiu meu número de telefone. Ele apenas disse: onde você está? Por que não nos encontramos? Nesse ponto, desliguei. Ele ligou novamente, mas eu não atendi. Em poucos minutos, liguei para minha mãe para contar o que aconteceu e ela me disse para mudar meu número de telefone e não ficar sozinha em casa. Mudei meu número imediatamente e também alertei a polícia local. Eles abriram uma investigação, mas nada saiu. Ainda me pergunto como ele sabia o que fazíamos e o que eu estava vestindo. Meu namorado jurou na época que nunca deixaria nenhum de seus amigos saber de tudo isso. Estava se aproximando do Halloween. Estávamos em meados de outubro. O aniversário do meu primo Joe é 17 de outubro. Então, no seu aniversário de 13 anos, fomos todos à casa do nosso tio Thomas e da tia Elizabeth, enquanto eles estavam organizando uma festa de aniversário de família para ele. Temos uma família muito grande e por isso nossas reuniões familiares muitas vezes podem ser agitadas. Ainda estava calor naqueles dias, então a festa acontecia principalmente no quintal. A casa deles é bem grande e sempre adoramos brincar por causa disso. Joe e eu temos a mesma idade. Meu irmão mais velho, Maicon, é 2 anos mais velho que eu. Ele também brincaria conosco. Nossos outros primos eram um pouco mais velhos, mas também brincavam. Nós formaríamos equipes e nos revezávamos. Daríamos limites de tempo uns aos outros para encontrar a equipe adversária escondida. Se você fosse encontrado, teria a chance de correr para o quintal para se proteger. Se você não fosse pego, poderíamos usar a casa inteira, menos o quarto de nossas tias e tios. Não estou exagerando. Havia centenas de lugares para se esconder no porão. Há uma sala separada que é considerada o salão de moda da tia Elizabeth, como chamamos. Ela é estilista e dentro tem um monte de manequins com diferentes peças de roupa que ela desenhou. Alguns são manequins de corpo inteiro, outros são apenas torsos sem cabeça e suportes regulares embaixo deles. Ela também tem algumas luzes de estúdio, alguns equipamentos de câmeras e uma tela verde. Já estávamos jogando há algum tempo. Maicon e eu estávamos nos escondendo. Nós dois escolhemos nos esconder no porão. Ele se escondeu em algum lugar na seção principal do porão, enquanto eu me escondia na sala de moda. Peguei 2 lençóis do puff no porão e os levei para a sala de moda. Um para eu me esconder e o outro para jogar sobre um dos manequins como isca. Realmente parecia que poderia ser uma pessoa escondida por baixo. Achei que seria um momento engraçado quando alguém arrancasse o lençol dele. Então me escondi debaixo de uma mesa no canto da sala e me enfiei debaixo do lençol. Agora era um jogo de espera. Depois de muito tempo, ouvi alguma coisa lá fora, na sala principal do porão.
Maicon e um dos meus primos riam e gritavam. Presumivelmente, enquanto Maicon estava sendo perseguido pelo porão, eu os ouvi subindo as escadas. Pelo que parece, meu irmão estava tentando chegar ao pátio sem ser identificado. Depois disso, esperei em silêncio por mais de 10 minutos. Eu estava ficando desconfortável naquela posição e, honestamente, entediado. Finalmente, Maicon desceu e chamou meu nome. E então ele disse que a comida estava sendo servida lá fora e o jogo havia acabado. Eu estava faminto. Corri escada acima para o quintal, onde toda a comida estava sendo servida. Em algum momento, depois de comer e conversar com a tia Elizabeth, lembrei que deixei aqueles 2 lençóis no salão de moda dela. O mais importante é que deixei um sobre o manequim dela. Então, depois de ir ao banheiro, voltei ao porão e ao salão. Acendi a luz e vi que o lençol não estava mais naquele manequim, mas sim cobrindo outra coisa. Parecia ser outro manequim, embora este parecesse estar na posição sentado, o que eu não conhecia de nenhum manequim. Quanto mais me aproximava, comecei a perceber que ele estava se movendo e ouvi uma respiração. Além disso, havia um cheiro estranho que não existia antes. Era uma pessoa lá embaixo. Mas quem? Eu ri e disse, quem é? Ele não respondeu. Senti uma sensação de desconforto crescendo em meu estômago. Olhei para baixo para ver se conseguia ver os sapatos que ele usava. Mas o que vi foram os pés descalços de uma pessoa muito negra. Ninguém naquela festa era tão negro. Me virei e fui em direção à porta. Corri de volta para fora e disse ao meu tio para chamar a polícia, que tinha alguém no porão. Outras pessoas me ouviram, o que deixou a maioria ali assustada. Meu tio e alguns outros correram para o porão. Eu segui atrás. Quando chegamos ao salão, o lençol já estava no chão, e quem estava por baixo dele desapareceu. Jurei que alguém estava lá, explicando os pés descalços e o cheiro. Vários membros da família revistaram toda a casa e, por fim, meu tio chamou a polícia, levando minhas suspeitas muito a sério. Quando a polícia apareceu, foi uma espécie de cena completa, e todos na festa ficaram preocupados. Os vizinhos até saíram para ver se estava tudo bem. Tudo foi verificado, e não havia ninguém na casa. Eu não inventei isso. O que vi foi genuíno. Mesmo que quase todos acreditassem em mim, eu ainda queria que eles vissem o que eu vi por si mesmos. Talvez fosse um sem-teto, o que explicaria o cheiro. A coisa toda ainda parecia tão louca, e é uma memória assustadora. Atualmente tenho 20 anos. Apenas tome cuidado para onde você vai e o que leva para casa. Isso aconteceu há alguns anos, quando passei um dia com meus amigos Jamie, Brittany e Muriel. Depois de sair, decidimos encerrar assistindo a um filme no cinema. Quando o filme chegou ao fim, Jamie recebeu um telefonema de sua mãe, que parecia profundamente assustada. Ela explicou que algo estava acontecendo na casa deles e que tanto ela quanto a irmã de Jamie, Ariel, estavam estranhas. Urgentemente ela pediu que fôssemos embora. Saímos do cinema e corremos para a casa de Jamie. Ao chegar, uma vibração estranha pairou no ar. Não só eu, mas Jamie, Brittany e Muriel sentiram que algo estava errado. A mãe de Jamie contou a experiência que teve. Ela e Ariel estavam no quarto principal quando seu cachorro, Sammy, começou a latir para o invisível. Apesar dos esforços para acalmá-lo, Sammy fixou-se num ponto da parede onde algo bizarro aconteceu. Uma sombra se materializou e deslizou pela parede entrando no banheiro. Simultaneamente, uma cortina escura subiu com um estrondo, acompanhada por um zumbido. Preocupadas, elas fugiram escada acima, o que levou a mãe de Jamie a pedir ajuda. Perplexos e assustados, formamos um círculo e começamos a orar. A mãe de Jamie nos instruiu a não abrir os olhos até terminarmos, mas eu espiei e me arrependi imediatamente. No canto da sala vi o que acreditei ser uma figura sombria. Aterrorizado, fechei os olhos e intensifiquei minhas orações. Milagrosamente o ar opressivo se dissipou, deixando-nos todos mais leves. Presumindo que o pior já havia passado, nos reunimos na varanda da frente para aliviar a tensão. Depois de alguns minutos, Sammy, que estava calmo, de repente ficou furioso. Passando pela calçada, vi a mesma figura escura aparentemente planando ou flutuando. Disparou e desapareceu. Sammy voltou ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecido. A memória daquela figura enigmática ainda perdura, assombrando os recônditos da minha memória. Tenho certeza de sua natureza. O encontro permanece gravado em minha mente.
Já se passaram alguns anos desde que isso aconteceu e ainda tenho estresse pós-traumático grave por causa disso. Eu morava no interior e morava sozinho. Meu irmão mais velho morava na casa ao lado, em sua própria casa, com sua família, e meus pais moravam na mesma rua que nós. Minha casa tinha um quarto e eu estava sentado na sala quando tudo aconteceu. 23 de dezembro de 2020, tarde da noite. Eu tinha acabado de voltar das compras de Natal e me sentei para comer. Nem 10 minutos depois de terminar minha comida, ouvi um grande estrondo e então minha porta da frente foi arrombada. 3 caras atiraram na minha porta e entraram invadindo. Eles estavam lá para me roubar. Todos começaram a me socar com as pistolas e naquele momento eu soube que, se não saísse de alguma forma, eles iriam me matar em minha própria casa. Consegui convencê-los de que havia deixado meu dinheiro na caminhonete e eles me empurraram para fora. Eu então literalmente comecei a lutar pela minha vida. Durante a briga, um dos caras gritou: "Atire nele!" E senti uma sensação de queimação na perna, mas continuei lutando. Então um segundo tiro atravessou meu quadril e caí no chão. Eles então dispararam um terceiro tiro na minha cabeça e senti como se o lado esquerdo da minha cabeça estivesse pegando fogo. Eu sabia que precisava me fingir de morto para sobreviver. Eles devem ter pensado que me mataram porque depois fugiram. Depois disso, consegui de alguma forma rastejar da frente da minha casa para a rua. Meu irmão e sua esposa estavam na casa dos meus pais e de alguma forma chegaram bem a tempo de me encontrar. Eles então ligaram imediatamente para o 911 e enquanto tentavam estancar o sangramento, os caras voltaram e tentaram atropelar minha cunhada. Felizmente os policiais estavam por perto e minha família apontou o carro. Então começou uma perseguição em alta velocidade. Eles dirigiram por um campo e depois fugiram a pé. A policial que estava no local comigo estancou o sangramento em minha perna. Felizmente, a bala na minha cabeça passou de raspão pela lateral dela. Eles pegaram o dono do carro e ele foi preso, mas foi libertado há cerca de 1 ano, apesar de terem encontrado a arma que ele usou para atirar em mim. Ainda sofro todos os dias por problemas mentais e físicos daquela noite, e provavelmente sempre sofrerei, mas graças a Deus estou vivo. Apenas uma história de fundo. Isso aconteceu comigo há alguns anos, e eu tinha 15 anos na época. Eu dividia um quarto com minha irmã de 13 anos. Isso foi na época em que o Facebook estava crescendo muito e todo mundo usava. Bem, sendo a garota ingênua de 15 anos que eu era, simplesmente aceitei todos os pedidos de amizade que surgiram. Contanto que a pessoa na foto do perfil parecesse relativamente inofensiva. Uma noite recebi um pedido de amizade de um homem que não reconheci. O nome dele me fugiu da memória, mas era algo como Dom. A foto do perfil de Dom era de um jogador de futebol que parecia estar no último ano do ensino médio. Estava bastante embaçada e com uma qualidade horrível. Tínhamos um amigo em comum que era meu melhor amigo na vida real. Eu aceitei e segui em frente. Alguns dias se passam e está tudo normal. Mas numa noite eu estava sozinha no meu quarto. Como eu disse, na época eu dividia quarto com minha irmã, mas lembro que ela passou a noite na casa de uma amiga. Eu estava com meus fones de ouvido na cama e é uma noite de verão. Então fico acordada até tarde, até por volta da meia-noite. Foi quando do nada recebo uma ligação de um número aleatório. Sinceramente, isso me assustou, visto que não recebo muitas ligações. Sempre odiei falar ao telefone e todos que me conhecem sabem disso. Não reconheço o número de jeito nenhum. Porém atendo ao que respondo. Olá. Uma voz que não reconheço diz meu nome como se quisesse confirmar minha identidade. Eu podia ouvir o quanto ele parecia mais velho do que eu. Quem é? Eu pergunto. Ele diz que é Dom. E o tom de voz dele me permite saber que esse não é o nome verdadeiro dele. Eu poderia dizer que essa pessoa estava mentindo. Essa pessoa parecia muito mais velha e parecia nervoso. Nada como o jogador de futebol de 16 anos da foto. Em pânico, tento parecer o mais calma possível e pergunto como conseguiu meu número. Do seu Facebook. Você postou, você está sozinha? Eu estava completamente sozinha. Não, eu digo e desligo. Corro até as cortinas, fecho-as e corro para a cama me escondendo debaixo das cobertas. Eu examino meu Facebook tentando descobrir como meu número chegou até essa pessoa. Descobri que não o postei casualmente como um status, como essa pessoa sugeriu.
mas comentei em uma postagem em meu mural de um amigo próximo que sentiu minha falta e queria falar comigo. Foi cerca de uma semana antes daquela noite e ele teria que passar pelo meu mural para encontrá-lo, pois isso foi antes do Facebook mostrar a atividade de amigos na linha do tempo de outras pessoas no feed de notícias. Fui removê-lo como amigo, mas não antes de ver que a pequena fotografia borrada do jogador de futebol era a única foto em toda a página do Facebook. Sentindo-me muito estúpida, removi e apaguei aquela conta do Facebook, criando uma nova. Só pensando nisso agora, muitas bandeiras vermelhas aparecem. Apenas um amigo em comum, apenas uma foto e passando pelo meu mural do Facebook. O que estou lhe contando aconteceu há aproximadamente 5 ou 6 anos. Naquela noite fui para a casa de um amigo, já que íamos ter uma reunião pequena, nada muito elaborado. Estávamos conversando sobre uma coisa ou outra, mas garanto a vocês, nada a ver com o mundo paranormal ou com a questão espiritual, ou seja, nada que pudesse me sugerir ou criar o ambiente para o que vivi depois. Essa é uma experiência aterrorizante, da qual não falo com todo mundo, mas que decidi há pouco tempo relatar. Voltando à história. Um amigo entrou por último nesta reunião. Ele mostrou uma expressão preocupada, pois nos informou que, devido a diversos problemas, que revelarei no final do meu relato, ele havia sido expulso de casa. Naquela noite, eles não iriam mais deixá-lo passar a noite em sua casa. Tentamos consolá-lo, dizer-lhe que tudo ia ficar bem. Aconselhamos ele a voltar para casa, pois o transporte público ia passar em breve. Mas ele insistiu que não lhe permitiriam mais voltar para casa e, por isso, ficou até o final da reunião. Ao vê-lo tão preocupado e sem onde passar a noite, convidei-o para ir à minha casa. Não se preocupe, você pode passar a noite na minha casa, eu disse a ele. Era cedo ainda, aproximadamente 11 da noite. Então, antes de chegarmos à minha casa, convidei-o para fazer uma pequena parada em um bar que ficava bem perto da minha rua. Lá tomamos umas cervejas, aproveitamos para falar mais a fundo sobre o caso dele, entre outras coisas. Depois de uns 40 minutos, saímos do bar e chegamos na minha casa e subimos as escadas. Sabe, minha cama é sagrada. Talvez se você fosse uma garota, eu a daria para você. Eu contei a ele entre piadas e nós dois rimos. De qualquer forma, os sacos de dormir que eu tinha eram grossos, então ele não sentiria frio. E mesmo que ele estivesse deitado no chão, tenho certeza de que ele teria uma noite confortável. Tivemos que levar em conta, era isso ou a rua, porque ele também não tinha recursos para pagar um hotel. Ele se acomodou em seu saco de dormir e deitou-se rapidamente, pois me disse que estava muito cansado. Antes de ir para a cama, desci até a cozinha para tomar um copo de água. Perguntei se ele queria um e ele disse que não. Foi nesse momento, a primeira vez que os ouvi. Uma série de 3 batidas fortes no andar superior. O que foi isso? Pensei comigo mesmo, sem saber o que os causou. Depois, o silêncio voltou a estar presente. Porém, depois de alguns segundos, fiquei intrigado, mas sem encontrar explicação e sem saber o que fazer, simplesmente terminei de encher o copo e subi novamente para o meu quarto. Foi lá que encontrei meu amigo dormindo profundamente, até roncando com o par de chinelos que lhe emprestei. Eu estava muito cansado, então deixei meu copo d'água em uma mesinha de centro ao lado da cama. Sentei-me e fiquei por um momento, meditando sobre tudo o que havia acontecido naquele dia, quando me virei para ver meu amigo novamente. Ele estava deitado de bruços, com a mão esquerda sob o corpo, e naquele momento, com a mão direita, ou seja, a que ele tinha livre, sob as costas, depois fechou o punho com a mão. E então, ele bateu 3 vezes no chão, causando o som que reconheci imediatamente, revelando que ele foi o causador daqueles barulhos que eu já tinha ouvido no andar térreo antes. Tentarei descrever o seguinte da melhor forma possível. Acontece que meu amigo começou a se mover usando a mão direita para esse fim. Depois de bater no chão, ele movia o punho para trás, para gerar impulso e poder se arrastar. Gostaria que você parasse um pouco e pensasse na força que seria necessária para uma pessoa conseguir fazer algo assim. O que diabos havia de errado com meu amigo? Pensei enquanto olhava para aquela situação tão estranha, enquanto ele continuava se arrastando. Assim foi até chegar a uma parede, logo abaixo de uma janela. Naquele momento ele parou e começou a bater na parede com aqueles golpes. Fiquei petrificado, sem saber o que fazer. Mas segundos depois eu entendi.
Quando meu amigo mudou de direção, movendo-se novamente, o que ele queria era encontrar uma saída. Entretanto, devido ao barulho, minha mãe acordou e veio até meu quarto, o mesmo que tinha a porta fechada. Então ela perguntou: "Está tudo bem aí?" Eu a ouvi perguntar do outro lado da porta. "Sim, claro", respondi. "É que ouço batidas", ela me disse. Naquele momento não consegui pensar em outra coisa senão pedir para ela entrar. "Olha, venha, abra a porta", eu disse a ela. Ela me ouviu e ficou paralisada ao ver meu amigo batendo na parede, ainda no meio daquele tipo de transe. Naquele momento, meu amigo, ou quem quer que fosse naquela hora, percebendo que a porta estava aberta, começou a se dirigir em direção a ela, em uma velocidade anormal, usando o punho direito para se impulsionar. Quando minha mãe o viu, ficou com tanto medo que soltou um grito. Reagi rapidamente, saí da cama e corri até ele. Primeiro eu o virei de costas e depois soltei meu peso sobre ele. "O que está acontecendo?" Perguntei-lhe, pensando que talvez aquele movimento repentino o tivesse acordado, mas não obtive resposta. Ao virar-lhe para ver o seu rosto, para minha surpresa, levei um forte choque, pois estava deformado. Metade estava normal, mas a outra, ou seja, o lado esquerdo, apresentava uma estranha e horrenda deformação. Seu olho esquerdo estava inchado, tinha crescido enormemente em tamanho, a tal ponto que parecia que a qualquer momento iria sair da órbita. O resto do rosto estava desarticulado, mostrando uma aparência que sinalizava uma espécie de sorriso, mas também uma espécie de surpresa por me ver e não saber quem eu era, pois se virou para olhar diretamente para mim. Depois disso, pudemos ter uma espécie de conversa. "O que aconteceu? Você está bem?" Perguntei a ele, chamando-o pelo nome. Ao que ele me respondeu com uma voz diferente, uma voz grossa e distorcida ao mesmo tempo. Definitivamente não era a do meu amigo. "Quem é? Quem é você?" Eu perguntei muito assustado. A essa altura minha mãe já tremia de medo. E foi bem naquele momento que ouvimos uma espécie de rosnado dentro do quarto. Apesar de tudo, de alguma forma consegui manter a calma e com total serenidade disse à minha mãe: "Comece a orar. Reze ao Pai Nosso." Ela começou a orar e então tentei retomar a conversa com meu suposto amigo, mas ele não me respondeu. "Por favor, não minta para mim", eu disse a ele. "Eu sei que você não é meu amigo. Você está invadindo um corpo que não é seu. Por favor, saia do corpo do meu amigo." Minha mãe continuou orando. Enquanto isso, meu pai saiu do quarto. E não o culpo, porque a imagem era extremamente grotesca. Ele estava bastante assustado, tanto que só deixou escapar uma expressão de medo e surpresa ao nos ver. E assim que saiu, ele voltou para seu quarto e se trancou novamente. Enquanto isso, minha mãe não parava de orar, embora tremesse de medo. Minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito apegada à sua fé, provavelmente por causa do choque, ela estava tendo dificuldade para orar e esqueceu suas orações. "Apesar disso, não pare", eu disse a ela. Enquanto isso, tentei conversar novamente com o que estava no meu quarto. "Você vai me dizer quem você é", eu disse. Mas aquilo não me respondeu. Nesse momento, ele começou a emitir uma série de sons horrendos, entre os quais, com aquela voz grossa e distorcida, ele me disse: "Sou seu amigo." "Não, você não é meu amigo. Meu amigo não estaria fazendo essas coisas", respondi. "Quem é você?" Naquele momento, seu olho esquerdo, ou seja, aquele que estava saliente, começou a se mover violentamente em todas as direções, de forma descontrolada, enquanto o outro lado do rosto permanecia adormecido. Ele começou a tentar se machucar, batendo a nuca no chão. Da melhor forma possível, eu tentei lhe controlar para não se machucar. Começou uma luta entre ele e eu. Este ser não parava de ter aquelas convulsões violentas. Segurei suas mãos com meus joelhos, aprisionei-os em seu peito, limitando assim sua mobilidade. Depois de vários minutos, ele finalmente se acalmou e a atmosfera começou a se acalmar e a ficar menos pesada. A atmosfera dentro do meu quarto havia mudado, pois parecia sombria e muito opressiva, além de fria. Voltei a ver o rosto do meu amigo, que já estava com os dois lados acordados e havia perdido aquela deformidade, recuperando a aparência normal. "O que aconteceu?" Ele me perguntou quando me viu. A primeira coisa que fiz foi perguntar quem era ele. Depois de ouvir seu nome verdadeiro 3 vezes, eu disse a ele: "Quero que você entenda uma coisa. Eu vou levantar. Eu vou deixar você ir. Mas no primeiro momento em que eu ver algo estranho, eu te jogarei no chão novamente. Está de acordo?" Ao que ele disse que sim. Levantei-me aos poucos. Ele se levantou e me perguntou o que havia acontecido com ele. "Você realmente não se lembra?" Eu disse a ele, ao que ele respondeu que não.
Naquele momento pedi para minha mãe voltar a dormir. Ela disse que não poderíamos deixar ele assim. Não se preocupe, parece que agora tudo se acalmou. Vou ficar com ele. Ela me ouviu e voltou para o quarto. Fechei a porta. Conte-me o que aconteceu, meu amigo me pediu. Calma, não há nada de errado. Amanhã eu explicarei. No final fomos para a cama novamente. Meu amigo adormeceu em instantes e eu fiquei observando-o com atenção, caso algo acontecesse de novo, mas não. Depois de um tempo resolvi tentar dormir. A cada 15 minutos eu acordava para ver como ele estava, mas felizmente estava tudo tranquilo. Foi assim que passamos a noite e a manhã chegou. E quando acordei, a primeira coisa que ele me disse foi: agora, por favor, me conte o que aconteceu ontem. Descrevi tudo o que aconteceu com ele em detalhes e então seu rosto mudou. Ele ficou completamente sério. Durante o café da manhã não quis repreendê-lo para não estragar o café da manhã. Mas terminando então, falei para ele: agora, me diga, é a primeira vez que algo assim acontece com você? Ao que ele me disse que não, que algo semelhante já havia acontecido com ele em casa e que por isso seus pais decidiram expulsá-lo. Pode parecer cruel, mas nesta história há um pano de fundo que explicaria o motivo desta estranha situação. E o fato é que, se você pudesse, por exemplo, apenas ver o perfil desse meu amigo nas redes sociais, perceberia que ele compartilha assuntos, por assim dizer, completamente satânicos e contra a religião. Além disso, ele pertence a uma seita, da qual quero reservar o nome. Essas pessoas e ele adoram essa entidade demoníaca. Então, meu amigo, vindo de uma família muito tradicional em termos religiosos, ao saber dessas práticas, decidiu expulsá-lo de sua casa sem hesitar. Eu não sou ninguém nesse mundo, mas recomendei que ele se afastasse daquele culto. Mencionei que ele deveria ir até uma igreja ou um padre, porque o que aconteceu, claro, não foi normal, e isso implicava claramente um caso de possessão. Eu disse a ele, por sua vez, que tentasse fazer as pazes com sua família para que ele pudesse voltar para casa. Ele me ouviu com atenção e me disse que sim, tentaria seguir meu conselho, mas a maneira desinteressada como o fez me fez duvidar de suas palavras. O tempo passou e parei de ver esse amigo com tanta frequência. Aparentemente, após o incidente, ele começou a se distanciar gradativamente de mim, até que ficamos bastante distantes. Porém, há algumas semanas, andando pelo centro da minha cidade, pude avistá-lo, cumprimentei ele e perguntei como ele estava. Ao que ele simplesmente me disse que estava tudo bem, sem entrar em detalhes, me fazendo ver que ele realmente não tinha muita intenção de conversar. Apertamos as mãos, nos despedimos, mas ao avançarmos alguns metros, ele se virou, me chamou pelo nome e me disse algo que me abalou completamente, pois isso me fez pensar que, apesar de sua aparência agora normal, aquela entidade demoníaca ainda estava nele. Depois de me chamar, ele me disse: aquela noite foi legal, né? Deveríamos ter mais noites como aquela. Você pode ter a sua opinião, mas nunca duvide das coisas paranormais. Aquele dia me dá arrepios até hoje. Não nasci para passar por esse tipo de coisa e espero nunca mais passar. Quando eu era criança, tinha um medo inexplicável do nosso porão. Nosso porão era meio assustador para uma criança. Era um porão bem grande. Havia um sofá em forma de L bem no meio, bem em frente a uma coluna de madeira. Na frente do sofá estava a grande e velha TV, que tínhamos lá embaixo, na qual todos os nossos consoles de videogame estavam conectados. O layout do porão foi configurado como um grande círculo que circundava o sofá. Basicamente, havia um estante e uma mesa em um canto, um bar antigo no outro canto, que tinha a porta da lavanderia atrás dele. E então, no outro canto, mais próximo da escada, ficava a porta da pequena sala de ginástica do meu pai. Meu pai alugou o andar de cima da casa para uma senhora chamada Lucy, então só tínhamos acesso ao primeiro andar e ao porão. Meu pai costumava ficar na sala do primeiro andar. Aí está o porquê dos nossos videogames estarem todos lá embaixo, na TV de baixa qualidade, porque nosso pai realmente não ficava lá. Eu sou o irmão mais novo. Tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tinha entre 8 a 9 anos quando isso aconteceu. Meus irmãos mais velhos não estavam em casa, então deviam estar brincando com outras crianças. Éramos apenas minha mãe e eu em casa na época. Meu pai provavelmente estava no trabalho. Normalmente eu estaria jogando videogame com meus irmãos no porão, mas como estava sozinho,
Lembro-me de ter ficado meio assustado ao descer as escadas. Aquela porta do porão era uma droga porque não ficava aberta por padrão. Ela se fecharia lentamente, a menos que algo fosse colocado na frente da porta para mantê-la aberta. Então isso me fez sentir ainda mais isolado do andar de cima e da minha mãe. Eu estava jogando em todos os videogames antigos que gostava na época, sozinho naquele sofá cinza. Qualquer pequeno som no porão me faria pausar o jogo e olhar na direção em que o ouvisse. Sempre haveria sons assustadores vindos da lavanderia e, embora eu já esperasse por eles, às vezes eles ainda me assustavam. Geralmente eram sons familiares. No entanto, então, quando ouvi um som incomum vindo de dentro da lavanderia, pausei o jogo. Não era o som da máquina de lavar roupa ou do estalo da caldeira. Foi o som de algo caindo no chão e quicando uma ou duas vezes. Lembro-me de pular do sofá e correr escada acima e encontrar minha mãe. Tem alguém no porão, eu disse. Lembro-me da reação calma da minha mãe, perguntando-me o que aconteceu e depois explicando-me que não havia ninguém lá embaixo. Ela queria me fazer sentir melhor. Ela voltou comigo ao porão e abriu a porta da lavanderia. Acendeu a luz e olhou para dentro por alguns segundos. Aí ela fechou a porta e disse: "Não tem ninguém." Então, naturalmente, me senti melhor. E ela voltou para cima e eu voltei a jogar videogame. Não me lembro quanto tempo se passou antes de eu querer voltar lá para cima para fazer um lanche. Minha mãe já estava preparando o jantar, pois sentia o cheiro. Lembro-me de estar escuro, o que só aumentou meu medo do porão. O porão tinha duas pequenas janelas que permitiam a entrada de alguma luz durante o dia. Então à noite estava completamente escuro lá embaixo. Então ouvi o som do aquecedor da lavanderia sendo ligado, só que era extremamente alto. Virei-me e percebi que a porta da lavanderia estava aberta. Saí do sofá e caminhei lentamente até a porta da lavanderia. Estava escuro como breu lá dentro. Fiquei com medo de acender a luz. Eu só queria fechar a porta. Reuni coragem suficiente para correr até a porta, fechá-la e depois correr de volta para o sofá. Por alguma razão, me senti mais seguro no sofá. Não achei estranho que a porta estivesse magicamente aberta naquele momento, mesmo depois de minha mãe tê-la fechado. A próxima coisa que me lembro foi de ouvir uma voz de homem atrás de mim. E a princípio meu cérebro não registrou o que diabos acabei de ouvir. Não parecia real a princípio. Virei-me e vi um homem de aparência doentia sentado na mesa no canto do porão, com o braço sobre a mesa. Ele disse: "Meu Deus, como você cresceu." Eu estava congelado. Eu não conseguia nem gritar. Eu apenas olhei para o homem no canto com a boca aberta, se contorcendo. Ele lentamente se levantou numa postura torta e curvada, e parecia que ele estava lentamente começando a caminhar em minha direção enquanto dizia: "Sua mãe não me deixa ver vocês." Finalmente consegui gritar e simplesmente corri para as escadas. Eu gritava: "Mãe, mãe", todo o caminho até a cozinha. Bati a porta do porão e tranquei-a. Eu gritei e chorei para minha mãe que havia um homem lá embaixo. Eu vi a expressão em seu rosto e ela ficou petrificada. Ela ligou no mesmo segundo para o 911 e estranhamente não me lembro do que aconteceu momentos antes da chegada da polícia. Só me lembro de um bando de policiais chegando e descendo para o porão. Eu estava com minha mãe e um policial em um cômodo seguro enquanto eles o procuravam. O homem que encontraram era meu tio distante, irmão da minha mãe, que foi basicamente excomungado da nossa família por ser um abusador de crianças e usuário de drogas. Nossos pais nunca o quiseram perto de nós, nem minha mãe quis qualquer contato com ele. Ele invadiu a casa e ficou escondido no porão, sabe-se lá há quanto tempo. Eu nem conhecia seu rosto. Desde então, graças a Deus, eu não o vi. Ele voltou para a prisão por mais 4 anos por outra acusação de crime sexual. Não sabemos onde ele está agora. Sempre ouvi histórias de terror no YouTube, mas nunca pensei que algo assim aconteceria comigo. Sou um cara de 15 anos, então sou calouro no ensino médio. Minha mãe e meu pai são divorciados, então todos os dias depois da escola vou até a casa da minha mãe. Aí, quando meu pai sai do trabalho, ele me pega na casa dela e me leva para a casa dele, que fica no condado a cerca de 45 minutos de carro da casa da minha mãe. Isso entrará em jogo um pouco mais tarde na história. Isso aconteceu há 2 semanas, então ainda está muito fresco em minha mente. Era sexta-feira e eu estava na aula de geografia, que é a minha última aula. Um garoto estava sentado no fundo da classe e ficava olhando para mim.
Ele estava com um capuz, então eu realmente não conseguia ver seu rosto. E o motivo pelo qual o professor não desconfiou que ele estava ali foi porque tínhamos um substituto naquele dia. Depois de cerca de 30 minutos dele olhando para mim, eu me levantei e fui até ele. Resolvi então perguntar qual era o nome dele, porque não sabia se ele tinha alguma deficiência ou algo assim, e queria ser legal com ele até aquele momento. Mas bem, quando cheguei até ele e perguntei seu nome, ele apenas me olhou de cima a baixo e abaixou a cabeça. Pude ver que ele tinha uma barba atarracada, como se ele tivesse acabado de raspar a barba, mas não a tivesse cortado o suficiente. Então eu simplesmente me afastei e sentei-me novamente. Corta para quando o sinal toca e começo a caminhar para casa. Estou a meio caminho da casa da minha mãe e estou atravessando um beco. Olho cerca de 1 ou 2 quarteirões e vejo alguém todo vestido de preto apenas olhando para mim. Para ser sincero, eu deveria estar mais preocupado, mas pensei que era algum viciado em crack ou um morador de rua, porque é muito comum ver viciados em crack por onde minha mãe mora. Então eu estava a cerca de 4 quarteirões da minha casa e olhei para trás e vi o mesmo cara novamente. Ele estava agora cerca de 3 quarteirões atrás de mim, então acelerei o ritmo e comecei a andar mais rápido. Quando cheguei em casa, não vi o cara por um tempo. Avance 3 ou 4 horas e meu pai estava lá para me buscar. Então saí e entrei no carro dele. Então eu poderia jurar que vi o mesmo cara novamente no beco, ao lado da casa da minha mãe. Eu estava muito assustado neste momento, então apenas desviei o olhar dele e abaixei a cabeça. Meu pai então parou em um posto de gasolina a cerca de 2 quarteirões da casa da minha mãe. Eu realmente não queria parar por ali, mas ele disse que precisávamos. Entrei com ele e tomei uma bebida enquanto ele pagava a gasolina. Ele então abasteceu e eu voltei para o carro. Quando entrei no carro, tive a sensação estranha. Olhei em volta e não vi nada. Então eu simplesmente ignorei e liguei o rádio. Meu pai volta e entramos no carro e estamos indo para a casa dele. Chegamos em casa e meu pai disse que precisava voltar ao trabalho e pegar seu outro telefone porque esqueceu lá. O trabalho dele não era muito longe porque ele pinta casas e a casa que ele estava pintando ficava a uns 5 minutos de carro. Então ele me deixou enquanto ia pegar o telefone. Quando ele saiu, entrei e sentei no sofá. Foi quando ouvi um barulho. Parecia vir de fora. Pensei que meu pai estava de volta ou algo assim, mas na verdade estava vindo do carro. Saí e fiquei na varanda olhando para o carro. E enquanto eu estava ali, fiquei com muito medo. Então entrei e peguei o canivete do chaveiro do meu pai. Voltei e vi que o porta-malas do carro estava totalmente aberto. Neste ponto estou ficando realmente assustado. Corri de volta para dentro e tranquei a porta. Meu coração afundou quando ouvi 3 batidas vindas da porta. Caminhei até a porta e espiei pelas cortinas. Cara, quase tive um infarto. Era o cara de antes que estava me observando. Percebi que não era apenas um cara qualquer. Era o suposto garoto da escola, exceto que não era uma criança e estava com a roupa de baixo diferente da que estava usando na escola. Ele parecia um homem de 30 anos. Ele provavelmente tinha cerca de 1,80 m de altura e pesava uns 90 quilos. Eu sou um cara de 15 anos com no máximo 60 quilos. Corri para o meu quarto e peguei o rifle do meu pai na parte de trás do guarda-roupa. Tudo que consegui encontrar foi munição de pássaro. Então me tranquei no meu quarto e realmente esperava que ele fosse embora. Pensando nisso agora, não sei por que não liguei para a polícia ou para meu pai. Mas mesmo que ligasse para a polícia, eles definitivamente não chegariam a tempo, pois ouvi vidro quebrar. Eu não sabia se ele quebrou uma janela, uma porta de vidro ou qualquer outra coisa, mas sabia que ele estava na casa. Eu o ouvi andando, abrindo as portas. Então ele veio até minha porta que estava trancada. Ele então começou a bater nela, murmurando palavras que eu nem conseguia entender. Gritei para ele ir embora ou atiraria nele, mas isso não o impediu. Então eu fiz isso. Atirei através da porta e o ouvi gritar. Logo depois, com 2 ou 3 chutes, ele abriu a porta e então me atacou. Esvaziei as últimas 3 balas da arma em seu peito, enquanto ele me atacava e caía no chão. Eu realmente não sabia se ele estava morto ou não, então simplesmente corri para fora. Vi meu pai entrando na garagem. Corri até ele, contando freneticamente o que aconteceu, mas mal consegui pronunciar as palavras. Quando finalmente contei a ele, ele chamou a polícia. Meu pai pegou a pistola no porta-luvas só para garantir. Então, cerca de 30 minutos depois, a polícia finalmente chegou. Eles então entraram e encontraram o cara. Quando o policial saiu, disseram que o encontraram sangrando no armário do meu quarto
e que ele segurava um dos rifles. O segundo policial saiu, praticamente arrastando o homem para o carro. Finalmente acabou. Até agora, ainda não tenho ideia de por que esse homem fez tudo isso comigo. Cada barulho que ouço agora me assusta. E recentemente descobri que estou com estresse pós-traumático, mas estou melhorando um pouco e não estou mais pensando tanto nisso. A razão pela qual estou contando essa história é porque eu realmente preciso tirar isso do meu peito e não suporto guardar tudo isso para mim e para um bando de policiais. Há 3 anos, minha esposa e eu compramos nossa primeira casa na parte chique da cidade. Escolhemos um lugar perto da casa da minha mãe, já que ela está sozinha desde que meu pai faleceu. Minha mãe nasceu na África do Sul antes de haver vacina para a poliomielite e ela foi afetada pela doença. Ela não consegue mover as pernas, então usou muletas ou cadeira de rodas durante toda a vida. Minha esposa e eu queríamos muito uma casa perto da dela para podermos visitá-la e cuidar dela. Também queríamos ter certeza de que ela poderia ser independente e fazer suas próprias coisas sem sentir que estamos sempre observando-a. Sempre me preocupei com a possibilidade de algo acontecer com minha mãe. Então me sentiria melhor sabendo que poderia ir rapidamente à casa dela para ajudar, não importando ser um problema pequeno ou grande. Numa noite de verão de 2019, algo ruim aconteceu para o qual eu não estava preparado. No meio do verão, levei minha mãe ao aeroporto porque ela estava indo para a África do Sul para ver a sua irmã e meus primos. Como meu irmão mais velho mora em outra cidade e eu sou o mais perto, assumi a tarefa de cuidar da casa dela enquanto ela estava fora. Fiz questão de visitá-la 2 vezes por semana. Tornou-se minha rotina regar as plantas, pegar a correspondência, verificar a secretária eletrônica e fazer todas as coisas habituais que precisam ser feitas em sua casa. Eu queria ter certeza de que tudo estava em ordem quando ela voltasse para casa. Felizmente, há 1 ano, comprei um sistema de segurança para a casa da minha mãe. É como ter um ajudante que fica de olho nas coisas mesmo quando eu não estou presente. Eu configurei para poder usar meu telefone para ver o que está acontecendo na casa dela a qualquer hora. Se uma janela ou porta for aberta, ou se algo disparar o alarme, meu telefone me avisa imediatamente. Fiz questão de colocar tudo para segurança, exceto câmeras. E mais tarde eu me arrependeria de não tê-las colocado. Mas na minha casa tenho câmeras por toda parte, dentro e fora. Elas cuidam de tudo, desde minha moto na garagem até meu cachorro cochilando na sala. Se passou 1 mês, terminei o trabalho, fui para a academia, assisti um filme com minha esposa e me preparei para dormir. Pouco depois das 2 da manhã, meu telefone começou a fazer barulho. Achei que poderia ser um e-mail ou algo do Instagram, então ignorei. Valorizo muito meu sono, pois costumo dormir cerca de 5 horas por noite. Depois que comecei a cochilar, meu telefone continuou fazendo barulho continuamente. Minha esposa acordou e disse para desligar, que estava tentando dormir. Ela sempre briga sobre manter o volume ligado à noite, mas faço isso apenas em caso de emergência ou se minha mãe precisar de nós. Ainda bem que não desliguei o volume. Recebi um monte de mensagens do sistema de segurança da casa da minha mãe. Nesse momento, a empresa que monitora o sistema liga para meu telefone e eu atendo. A senhora ao telefone me disse que o alarme da casa disparou porque o detector de movimento no porão percebeu movimento várias vezes. Então ela diz que enviaram seguranças para verificar a casa da minha mãe para ter certeza de que está tudo bem. Enquanto estava ao telefone com a senhora, verifiquei novamente a mensagem. Eu pude ver o que ela estava me dizendo. Também olhei as fechaduras das portas da minha mãe e o sistema disse que estavam todas trancadas. De repente entendi que alguém ou alguma coisa poderia estar dentro da casa agora. Eu ainda estava meio adormecido e não tive tempo de dissipar a névoa em minha mente. Por causa disso, cheguei à conclusão errada e pensei que minha mãe poderia estar em perigo. Rapidamente saí da cama e corri para a garagem. Só parei para calçar os sapatos e pegar as chaves do carro. Não parei para pegar camisa, jaqueta ou qualquer tipo de arma. Eu estava com pressa para chegar a casa. Por sorte, eu tinha no carro uma lanterna forte, como as que a polícia usa. Costumo levar para explorar. Então peguei a lanterna, coloquei-a no colo, liguei o carro e pisei no acelerador rapidamente. Fui muito mais rápido que o limite de velocidade da vizinhança para chegar na casa com pressa. Quando cheguei à casa da minha mãe,
Vi que todas as luzes ainda estavam apagadas exatamente como eu as havia deixado. Nesse momento, os alarmes estavam tão alto que nem sei como os vizinhos não fizeram nada a respeito. Pessoas de casas próximas começaram a sair, mas não havia carros de patrulha de segurança à vista. Corri para a porta da frente enquanto a destrancava com meu telefone. Quando abri a porta, me vi olhando para a entrada escura da casa da minha mãe. Só para notar que neste momento, enquanto estava na porta, meu cérebro ainda não tinha me lembrado que minha mãe estava segura relaxando na casa de praia da minha tia na África do Sul. Com o pensamento em minha mãe na cabeça, minha coragem entrou em ação. Olhei ao redor onde estava. As janelas da parte principal do porão estavam boas. As luzes do detector de movimento estavam piscando e meu telefone tocava para me informar sobre meus próprios movimentos na casa. Percebi que ficar ao ar livre no porão não era uma coisa inteligente a se fazer. Então corri de volta para cima, acendendo todas as luzes da cozinha. Enquanto avançava, peguei a faca maior do bloco. Depois fui para o quarto da minha mãe. Verifiquei cada canto, porta, armário e até embaixo de cada móvel. Fiz isso devagar e com cuidado, certificando-me de que tudo estava bem, até ter certeza de que o andar principal da casa estava seguro. Eu tinha certeza de que a pessoa que não deveria estar ali devia estar no porão. Peguei meu telefone e desliguei o alarme da casa para poder ouvir com atenção. Depois verifiquei novamente a sala principal, debaixo da mesa de sinuca, atrás do sofá e até no banheiro, mas não encontrei nada. Quando me virei para seguir pelo corredor, vi que a porta do quarto de hóspedes estava fechada. Não conseguia me lembrar se o havia fechado antes ou durante outra visita. Então caminhei até a porta lentamente, tentando o meu melhor para ouvir qualquer som. Agarrei a maçaneta da porta e a abri. Levei um susto quando parecia que tinha alguém no fundo do quarto. Foi quando percebi que estava olhando para meu próprio reflexo. A porta do armário do quarto tinha painéis espelhados, e no escuro me faziam ver algo que parecia uma pessoa. Ouvi a porta de um carro se fechar lá fora e pensei que fosse a patrulha de segurança chegando na garagem. O cara que dizia ser um oficial de segurança estava ali, mas parecia mais jovem que eu. Se você imaginar a palavra intimidante em sua mente, esse homem era o oposto. Ele era um pouco gordinho, sorridente e tinha um rosto muito jovem. Verifiquei meu relógio e o homem chegou 1 hora depois de eu ter dito à empresa de segurança para enviar alguém. Eu disse ao cara que procurei em todos os cantos da casa e não encontrei nada. Então ele me perguntou se eu verifiquei a garagem. Meu sorriso desapareceu rapidamente. Peguei o botão no meu carro que abre a porta da garagem. A garagem é um espaço aberto e é muito difícil se esconder lá dentro. Entrei, espiei dentro do carro e saí da garagem. Tive certeza de que estava vazio. O oficial de segurança me deu alguns papéis para assinar. Basicamente, dizia que ele veio quando o alarme da casa disparou. Contei a ele sobre o detector de movimento do porão, mostrando muitas vezes onde ele registrava movimento. Ele parecia um pouco assustado enquanto explicava que os detectores que sua empresa usa não apenas detectam movimento, mas também verificam mudanças de temperatura na sala para evitar falsos relatos de movimento. Depois de me contar isso, ele entrou no carro e foi embora. Tranquei a casa, acendi as luzes externas e liguei o sistema de segurança novamente. Encostei-me no carro olhando para a casa, tentando descobrir como o alarme poderia ter disparado. Não parecia haver ninguém por perto. No dia seguinte, fiz questão de instalar câmeras de segurança fora de casa, na garagem e onde foram colocados os detectores de movimento. Já se passaram 2 anos desde aquela noite e não compartilhei esse incidente com minha mãe, meu irmão ou minha esposa. Ainda estou confuso. Havia realmente alguém lá? Ou houve algum motivo estranho para o alarme disparar? Eu realmente espero nunca mais ter que experimentar isso novamente. Às vezes, não saber a resposta é a melhor escolha. Sou um estudante francês de 22 anos, atualmente cursando mestrado em Amsterdã. Moro sozinho em um apartamento dentro de um prédio exclusivo para estudantes. O bairro é calmo e agradável, com sons ocasionais de bondes passando ou barulho distante de festas em outros prédios estudantis. Mas uma noite, eram por volta das 10 horas, quando ouvi uma batida na porta do meu apartamento. Moro no 3º andar e para chegar à porta da frente é preciso usar uma chave para abrir a entrada principal e depois outra chave para abrir a porta do corredor.
Isso significa que apenas pessoas com chave podem entrar. Se alguém quiser me visitar, precisa me ligar ou tocar a campainha e eu abrirei a porta para ela. Num dia normal, quando ouço alguém batendo na minha porta, geralmente abro a porta sem pensar muito, seja o meu senhorio fazendo check-in ou um vizinho pedindo alguma coisa. Geralmente me sinto seguro em meu prédio e posso cuidar de mim mesmo, se necessário. Mas desta vez, por algum motivo, tive uma sensação desconfortável. Não é como me sentisse em perigo, mas algo parecia errado. No começo não fiz nada, pois imaginei que a pessoa iria embora. Eu tinha acabado de terminar minha tarefa e queria um pouco de paz, mas as batidas não paravam. Fiquei parado, pensando que eles iriam embora logo, e eu poderia finalmente relaxar depois do meu trabalho duro. No entanto, as batidas continuaram por uns bons 30 segundos. Decidi falar para saber o que a pessoa queria. Disse olá. A voz respondeu em inglês. Eu achei estranho porque a maioria das pessoas aqui costuma falar holandês e reconheço as vozes de quem mora no meu andar, mas não era um vizinho. A pessoa alegou ser do Uber Eats, mas o problema é que não pedi nada no Uber Eats naquele dia. Isso me fez sentir um pouco assustado. Além disso, a voz parecia estranha, como talvez alguém pregando uma peça. Era uma voz profunda, talvez com cerca de 40 anos, e definitivamente soava como uma pessoa que fuma muito. Eu disse, eu não pedi nada, você está com o endereço errado. Alguns segundos depois, as batidas continuaram e a mesma voz disse, tenho certeza que é esse endereço sim, tenho um pedido em seu nome. Isso me deixou em pânico. Olhei em volta e peguei um taco de beisebol para o caso de ele tentar arrombar a porta. As batidas estavam ficando cada vez mais fortes. Verifiquei se a porta estava trancada e, para meu horror, não estava. Eu estava a apenas 10 centímetros dele, e minha porta da frente era a única coisa que o impedia de entrar. Felizmente, a porta não abria por fora sem chave, embora não estivesse trancada. Então dei um passo para trás e perguntei novamente, qual é o seu nome? Ele parecia estar pensando por alguns segundos, e então houve outra batida forte. Parecia que ele estava realmente zangado e frustrado por eu não abrir a porta para ele. Depois de alguns minutos, ele desistiu e desceu as escadas de emergência ao lado do meu apartamento. Os passos eram muito altos e parecia que a pessoa estava com muita pressa. Eu não tinha certeza do que ele queria ou do que poderia acontecer se eu abrisse a porta. Ainda não entendo como ele passou pelas 2 primeiras portas. Compartilhei o incidente no nosso prédio. Mandei mensagem no WhatsApp perguntando se mais alguém tinha visto algo em comum. Acontece que ninguém testemunhou nada suspeito e ninguém abriu a porta para mais ninguém. Tive sorte que meus instintos entraram em ação, me alertando para não abrir a porta. Conheci um cara enquanto estava com meu namorado, mas apesar de ser 10 anos mais velho que eu, se bem me lembro, ele não era alguém que eu achasse atraente. Tivemos apenas cerca de 20 minutos de conversa, e foram conversas muito impessoais e educadas. Só falei com ele quando era absolutamente necessário. Foi apenas uma conversa básica, nada mais. E de certa forma ele sabia do meu relacionamento com meu namorado. Uma noite, eu, minha amiga e nossos namorados estávamos indo juntos a um clube. Percebemos que um cara estava nos seguindo. Isso me deixou nervosa e comecei a ficar com medo. Corri para o banheiro com minha amiga por segurança, enquanto nossos namorados se virava para falar com ele. Esse cara começou a agir de forma muito estranha e imatura, como um menino de 5 anos. Ele até começou a chorar e depois fugiu saindo da boate. Cerca de um mês depois, encontrei uma carta de amor perturbadora na minha caixa de correio. Foi assustador porque ele mesmo o entregou na minha casa, o que significa que esse cara já me seguiu até minha porta antes e de algum jeito descobriu onde eu moro. Um ano depois, eu não vou mais ao lugar onde o conheci porque ele praticamente mora lá e eu queria evitar de ver a cara dele. Meus amigos me disseram que ele passa lá todos os dias, quase como se estivesse esperando que eu aparecesse. Nos mudamos depois de um tempo, e durante aquele verão na nova casa comecei a notar um cara no shopping. Ele parecia conhecido, a princípio pensei que fosse apenas coincidência, mas depois um dono de loja que o conheço bem me disse que esse cara estava me seguindo, e até viu ele se escondendo quando me virei para trás. Isso realmente me preocupou, então contei toda a história ao dono da loja. Ele também ficou preocupado e prometeu avisar outros lojistas sobre a situação.
Também me garantiu que chamaria a segurança na próxima vez se visse aquele cara assustador me seguindo. Meu namorado e eu não tínhamos ideia do que fazer. Minha família estava igualmente perdida e estávamos super preocupados. A polícia não pôde fazer muito, já que esse cara não estava fazendo nada de prejudicial naquele momento. Já se passaram mais de 2 anos e as coisas estão difíceis. Não quero trabalhar como garçonete, embora precise muito do dinheiro, porque sei que ele descobriria onde trabalho e ficaria ali sentado dia e noite só me observando. Tento não trabalhar perto do lugar onde conheci esse cara, especialmente no centro da cidade. Ir ao shopping sozinha é proibido para mim agora. Sempre levo meu namorado junto comigo. Existem supermercados e cafés específicos, dos quais evito porque sei que ele fica por lá esperando me ver. É perturbador porque nem sei o sobrenome dele. Eu realmente gostaria de poder sair da cidade, mas não é fácil. Mesmo que eu consiga ir para outro lugar, ele sabe meu nome e meu sobrenome. E tudo que sei sobre ele é seu primeiro nome e sua aparência. A situação pode ficar ainda mais arriscada. Assim que eu terminar a universidade, pretendo ser professora. E eles colocam todas as suas informações na internet. Então fico preocupada com minha segurança e com o que ele pode fazer. Eles têm que fazer isso para que os alunos possam ver meus dados. Ele pode vir às minhas aulas abertas ou palestras, sentar e fingir ser um aluno. Mas eu realmente espero que isso nunca aconteça.